A opinião sem mimimi, sem arrudeio e sem cerimônia no Mandando na Lata, com Clayton Fusion. Meu povo do YouTube, é o seguinte, saudações habitantes da Vila Oculta da Opinião, sejam bem-vindos a mais um Mandando na Lata, com esse que vos fala, Clayton Fusion. Muito obrigado pela sua preferência, obrigado pela sua audiência, e hoje eu quero conversar com vocês e reagirmos juntos a um vídeo que tá repercutindo aí essa semana, né, de um canal aí voltado para o segmento gamer, mas para review desses jogos atuais, que é o canal Voxel. É isso mesmo, canal Voxel, e que da qual ele fez um vídeo que a galera do segmento não gostou nem um pouco. Pois é. E até mesmo relataram aí de que o rapaz estava criticando o próprio público. É isso mesmo? Ok, então, vamos dar uma conferida. Eu sei que o vídeo ele vai ficar um pouco extenso por ser react, vou trazer aqui alguns pontos. E eu vou colocar aqui no modo estreia para você acompanhar junto comigo na íntegra, ou então você acompanha em seguida o pós-estreia, ok? Esse é o vídeo que tem como tema: essa é a geração mais chata de jogadores. Eita pila, vamos dar uma conferida aí. Canal Voxel, ok. 3, 2, 1, vamos lá. Essa geração só tem gente fresca e eu digo mais: vocês odeiam videogame. É isso mesmo que... Que isso, rapaz, fala isso não. O povo dizer que odeia videogame. Videogame é um negócio tão bom. vocês estão ouvindo. Eu nunca vi uma geração de jogadores tão sensíveis, chorões e chatos como essa de agora. E olha que eu já vivi por 6 gerações de consoles, encaminhando para mais uma. Mas... Parou. Vou começar logo parando aqui. Você viveu aí 6 gerações, né? Tá caminhando para mais uma, que é a 7ª. Ou então, você já está encaminhando então para a 9ª geração. É isso mesmo? Porque dá a entender o seguinte, que você deve estar em qual geração? Na 4ª? Pois é, porque ao todo são 9 gerações da história do videogame. Desde o primeiro console doméstico, que foi o Magnavox Odyssey 1, que então chamado de Odyssey 2, de 1972, e que aí deu origem a toda a história. Mas na verdade o que deu origem mesmo foi o protótipo do Half-Bear, que deu aí origem ao Odyssey. Mas calma, que também teve outros da primeira geração, né, que eu não era nem nascido, que foi o Pong, o Telstar, Telejogo, que é da Philco Ford, o Color TV Game, Telejogo 2, de 78. Eu sou, na verdade, da 2ª geração, que aí surgiu o Atari 2600, o Channel F, que foi o primeiro console a utilizar cartucho. Aí depois veio o Odyssey 2, que é o Magnavox Odyssey de 78. Aí veio o Television, que era da Mattel, né, quando ela entrou no segmento aí de games. O Atari 5200, o SG-1000 da Sega, o Atari 2800 e os brasileirinhos cloninhos do Atari, que é o Dactyle da Dynavision. Então, aí veio a 3ª geração, que ele pode ser também da 3ª geração, né? E tá caminhando, ele disse que está caminhando para a 9ª. Ok, então ele deve estar na 3ª geração. Fazendo a suposição aqui, que é a geração 8 bits. Nintendinho, MSX, Atari 7800, Master System, Game Boy. Aí veio os brasileirinhos, Top Game, Turbo Game, High Top Game, Game Gear da Sega e o Commodore 64. 4ª geração, que aí vem a geração 16 bits, TurboGrafx, que é o PC Engine, Mega Drive, que é o Genesis americano, Lynx da Atari, Turbo Express da NEC, Neo Geo, que era o videogame dos sonhos de todo mundo, pelo menos no meu caso, né, que jogar naquele consolezão de arcade e aquele cartucho enorme, o CDI, o Commodore CD-TV, Teradrive da Sega, esse não teve aqui, o Wonder Mega, já joguei o Wonder Mega, que ele é uma fusão de um lado o Mega Drive e o outro Sega CD, Megavision da Dynacon, o CDX da Genesis, o Neo Geo CD da SNK, processador horrível, e o Pro System 16.
que é tipo um clonezinho aí do Super Nintendo. Aí já veio a quinta geração, que é a geração CD. Aí vai a Amiga 32, 3DO da Panasonic, tinha de tudo para ser um sucesso. Mas acabou aí quebrando, que apartando. Sega Saturn, Virtual Boy, que foi uma porcaria da Nintendo. Jaguar nem se fala, esse foi o pior 64 bits que teve. Aí veio o Nintendo 64, Neo Geo Pocket, Game Boy Color e o Pocket Station da Sony. Aí chegamos na sexta geração, PlayStation 2, Dreamcast, Neo Geo Pocket Color. Aí vem o Panasonic Key, que é uma parceria com a Nintendo, o N-Cage da Nokia, PSX da Sony, o Atari Flashback e o OneStation, que era da Estrela. Aí chegamos na sétima geração, uma das gerações que a galera mais conhece, PlayStation 2, Nintendo DS, Xbox 360, Nintendo Wii. Aí veio o DSi da Nintendo, o OneLive e o Pandora. Aí já vem a oitava geração, 3DS, Nintendo Wii U, PlayStation Vita, Xperia Play, o PlayStation 4, Xbox One, PlayStation TV, New Nintendo 3DS. Aí vem o Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED, Nintendo Switch em 2017, até a geração que nós estamos agora, que é o PlayStation 5, Playdate, Golden Stadia, que foi um fracasso, o Nintendo Switch 2 de 2025, aí fechando essa nona geração. Então, meu nobre, você pode ser da terceira, da quarta em diante. Eu já sou da segunda geração. Viu? Vamos ver se você é bom mesmo assim, um excelente crítico de videogame. Mas antes de começar a falar sobre o chororô de vocês, editor, roda a vinheta. Vamos lá, na tela. Vamos lá. Recentemente, a Valve saiu para o Game Pass e junto dele chegou uma enxurrada de comentários falando diversas coisas sobre o jogo. Lixo, jogo merda, bosta, fracasso e outros adjetivos limitados do vocabulário de uma criança de apenas 5 anos. Eu tô defendendo a Valve? Não, até porque eu comecei a jogá-lo essa semana, então ainda não posso dizer se o jogo é bom ou não. Porém... Peraí, se você tá jogando o jogo agora, então como é que você vai refutar as críticas daqueles que estão criticando o jogo, dizendo que o jogo é ruim, que o jogo é fraco, que o jogo é cansativo, que o jogo é só água de salsicha? Você tá achando ruim dessa galera que tá criticando esse jogo? Ok, se você tá jogando agora, tem nenhuma semana, então você não tem como ter uma conclusão plausível, até mesmo para refutar desses que estão aí criticando o jogo. Mas calma que ainda tem mais. Não é só de Avowed que eu vou falar hoje. Salt of Midnight, Saros, Fable, Intergalactic, Ghost of Yotei, Detective 8020, Assassin's Creed Shadows. A lista é extensa e eu podia ficar aqui umas 3 horas citando jogos que ainda não saíram. Sim, jogos que não saíram. Sabe o que eles têm em comum? Todos estão sendo massacrados pelo público que não jogou, mas já os odeiam. Sim, esses jogos ainda não saíram, mas são horríveis, péssimos. Jogos condenados porque o público viu um anúncio e não gostou deles. Mas vem cá, meu amigo. A propaganda, o anúncio, é o cartão de visita do produto. É a forma de você apresentar o produto. Como é que foi apresentado, então, nobre jornalista do segmento de videogame? Como foi apresentado Assassin's Creed Shadow? Me explica. Como é que foi apresentado? Foi apresentado como um dos protagonistas não ter tanta relevância na história do Japão feudal. Isso, o povo, o público, principalmente o japonês, queimou ruim. Queimou ruim, porque não se sentiram representados. Por mais que tenha também uma mulher, que é uma shinobi, mas na questão histórica, o público japonês pegou no pé. E o público ocidental também pegou no pé. Acontece é o seguinte: como é que esses jogos estão sendo apresentados para o público? Estão apresentados com uma pitadinha de militância. O público que é voltado para os jogos, para os videogames, já estão ficando saturados por conta disso. Você não disse que é da terceira ou quarta geração? Eu quero te mostrar um negócio aqui bem interessante para a gente lembrar aqui, e eu estava até vendo depois que eu achei muito massa, o comercial de 1991 do Mega Drive.
como é que era apresentado o Mega Drive, principalmente o Sonic. Com 16 bits, 512 cores e 10 canais de áudio, este é o incrível, poderoso Mega Drive. E este é o jogo do ano nos Estados Unidos. Preste atenção, porque ele é quase supersônico. Chegou o sucesso supersônico do Mega Drive. Você viu como é que era apresentado? Como era apresentado o Sonic aqui? Jogo mais vendido nos Estados Unidos. E o que é que mostrava? As imagens do jogo. Isso é claro que vai atrair o público. Porque o público ficou interessado no jogo. Mas calma, meu nobre, que ainda tem mais. No Japão, a introdução do jogo Sonic CD, se fosse colocado nos dias de hoje, eu garanto que ia ser mais atrativo do que esses trailers de jogos atuais repletos, apimentados de pura militância. Olha só. Olha a música. E olha que esse jogo eu já joguei aqui no canal. Ainda vai ter a parte 2. Você viu como é que era mostrado? Isso aqui nos anos 90. Já é a geração dos CDs. Mostra um Sonic o quê? Que pode, com a velocidade, superar todos os obstáculos até chegar aí na fortaleza do Dr. Robotnik. Ou então do Dr. Eggman. Viu, meu nobre jornalista? A diferença de uma introdução e de uma propaganda com os dias de hoje. A reclamação da galera é essa. Entenda que a intro, o teaser, é o cartão de visita do jogo. Se o povo perceber que tem militância, é claro que vai reclamar. Se percebe-se que tem algo de errado, é claro que vai reclamar. A internet hoje é assim, meu amigo. Emissor, receptor, e o receptor ele pode dar o feedback. Não é televisão aberta não, meu filho, que o receptor antes não podia dar o feedback. Ele só tinha que receber ali calado e acabou. Você tá percebendo aonde eu quero chegar aqui? Como você, jogador, pode reclamar... Aí o cara fala jogador. Se bem que não tem somente os jogadores, também tem os espectadores, os admiradores de jogos. de um jogo que você nem sequer passou perto. Todo mundo tem o direito de reclamar, isso é óbvio, mas por que você tá chorando tanto por algo que você nem jogou? Aí você tá caindo em contradição, diz assim, olha, todo mundo tem o direito de reclamar, mas por que você tá chorando? O povo não tá chorando, tá reclamando, é um direito deles. A maioria dos teasers, e principalmente dos jogos atuais, tem uma pitadinha de Sweet Baby, meu amigo. Ainda lembro do dia em que soltamos o review de Starfield. Foi uma senhora correria aqui na redação, foi um dos grandes jogos do ano e tudo mais. Assim que o vídeo saiu, muitas pessoas entraram no vídeo para xingar um jogo que nem tinha sido lançado ainda. Kingdom Come Deliverance 2 está batendo recorde de venda em público, já está sendo cotado como um dos melhores jogos do ano. Comentários? Bom, são esses aí que vocês estão vendo agora na tela.
eu sugiro vocês irem até o preview de South of Midnight e Assassin's Creed Shadows para presenciarem um show de horrores do nosso público. No, God, please, no! O primeiro de um Ô, meu amigo, eu acabei de falar, acho que eu não vou precisar nem falar de novo, né? Se o povo tá vendo militância, se o povo tá vendo agenda woke, se o povo tá vendo, o povo que eu falo é o povo gamer, tá vendo tudo isso e não tá se tratando do mais interessante que é o jogo, é claro que vai ter a chiadeira. Um dos meus pontos aqui é por que primeiro vocês não jogam antes de, pelo menos, começarem a falar mal de um jogo? Porque uma grande parcela do público tá mais interessada em reclamar do que realmente jogar. Eu, vendo tudo isso de fora, já que trabalho com jogos todo santo dia, tenho duas impressões dessas pessoas. Sendo a primeira delas, vocês participam de um efeito manada e não têm opinião própria. É o que você tá querendo fazer agora, dizendo que o povo tinha que jogar, mas como eu falei, o teaser, a propaganda, é o cartão de visita do jogo. Já dá para ter uma noção de como vai ser, ou como deve ser. Da mesma forma também que tem o efeito manada para aqueles que defendem o indefensável, não é mesmo? Que defende que o jogo ele tem que ter ali as pautas ideológicas, tem que ter o viés ideológico, sendo que o povo está saturado disso. Tanto é que tem vários desenvolvedores deixando de lado a agenda woke, que é também chamada de DEI, os Departamentos de Equidade e Inclusão. Nos jogos, o povo quer saber o quê? É do jogo. Eu vou falar as palavras do Game Edu. O povo quer saber é do bonequinho puxar a espada, sair lutando com todo mundo, ou então escapar de alguma armadilha, ou então disputar ali uma corrida. É isso que o povo quer. O povo tá saturado de militância. Aí você quer, assim como os demais, colocar a militância goela abaixo. Coisa que não acontecia nos anos 90. Coisa que não acontecia nos anos 80. Sabe qual era a reclamação maior do jogo? Era o preço. A reclamação maior do jogo era o preço ou se estava faltando na locadora. Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que saia um review de um jogo da marca X e o primeiro comentário é de alguém falando lixo. A segunda pessoa irá seguir nessa linha dando espaço para ter... Claro, vai depender do review. Se sai um review bom, a galera vai dizer que é massa. Se sai um review que é ruim, é claro que o povo vai dizer que é ruim. Não é porque é um efeito manada. É a impressão do espectador é a da primeira vista. Sabe aquela... Vamos dizer assim... Como é que eu posso falar? Não posso falar assim, amor... não é amor à primeira vista. Vou dizer assim, impressão à primeira vista. A primeira impressão... Ah, lembrei. A primeira impressão é a que fica. Foi assim com Assassin's Creed Shadow. A primeira impressão... O povo não gostou. Terceira pessoa xingar e assim por diante, dando início ao famoso efeito manada, em que pessoas reagem da mesma forma em direção a um lugar só. Como se... Calma aí, meu consagrado, que também não é assim. Não é como você tá falando, não. Eu falei aqui. Não é só porque um vai e os outros vão, não. Não é nem piolho pra ir na cabeça dos outros. Eu vou falar por mim. Se eu digo que o jogo é massa, eu digo, caramba, esse jogo aqui promete. Mas se eu digo que o jogo promete ser ruim, porque tem isso, tem aquilo e tem não sei o que, eu digo isso e acabou. Não é porque fulano de tal diz, é que eu vou dizer que, poxa, tá massa, ou então, poxa, que tá ruim. Eu tenho um pensamento próprio, eu tenho vontade própria, assim como muitos jogadores de videogame também têm vontade própria. se fossem bois. O outro exemplo é, vocês veem algum Ou seja, o cara praticamente chamou a maioria dos jogadores de videogame de gado. lugar falando sobre o jogo Y e acabam tomando a opinião desse lugar como única, nem dando sequer uma chance para testar o game e ter a sua própria. Resumindo tudo isso aqui, esse pessoal que eu estou falando é vazio e não tem opinião própria. Aí... Só que tem um detalhe, acho que ele se esqueceu do seguinte. A maioria dos jogos hoje em dia é online. Como é que você vai saber se o jogo é online ou não? Porque antes, meu amigo, dos anos 90, eu sei que você vai falar isso mais lá na frente, a gente tinha que testar o jogo. De que forma? O meu primeiro emprego foi numa locadora de videogame. Graças a Deus. Nos anos 90.
Foi meu primeiro emprego em carteira assinada. O cliente, ele chegava, olhava ali a capinha do jogo, que era na capinha ainda do... Cara, no protetorzinho de plástico. Cara, tem como eu ver esse jogo aqui? Tenho, cara. Ia lá dentro, pegava o cartucho, colocava, fazia uma demonstraçãozinha pra ele, entregava o controle pra ele, ó. Isso sem cobrar hora. Olha aqui pra ver como é que é. Ver se você vai gostar. Aí o cara, gostei, vou levar. Beleza. Quando não gostava, disse assim, cara, não gostei não. Tem outro jogo? Pegava, guardava e recomendava outro jogo. Era assim. Só que online, hoje em dia, como é que a pessoa vai saber? Das duas, uma. Ou compra pra fazer uma devolução e ter dor de cabeça mais lá na frente. Ou então, tem que assistir no YouTube, o quê? Um vídeo de review. A impressão é de que, para essa grande parcela, nada é bom. Nenhum jogo é bom. Os chamados jogadores estão mais preocupados em reclamar do que jogar de verdade. Então você, no telinha que tá assistindo a esse vídeo, sabe como a gente reclamava antes? Depois de filtrar uma caixa com 200 jogos no mercadinho do centro, que ficavam dentro de um plástico, acabávamos escolhendo 3 jogos por R$10, levávamos pra casa e a gente jogava. Não gostava? Devolvia ou acabava metendo louco falando que ele tava com defeito. No Olha, viu como foi exatamente o que eu falei, só que a diferença é que aí ele tá falando de CD comprado no camelô, né? No mercadinho não, no camelô. Aí devolvia, mas nesses camelôs até mesmo faz testagem de jogos. Ó, testa aqui pra ver se tá bom. Viu? Essa daí não foi... Fazer esse comparativo com os reviews de hoje não colou muito bem. Máximo falava no outro dia pra um amigo, pô, esse jogo não é tão legal, eu acabei não gostando. Sabe por quê? Porque a gente só queria jogar, testar o jogo e não ficar igual um bebê chorão na internet esperneando. Estragaram o meu jogo! Eu jogo pra me divertir, não para saber de política e minorias. E é aí que entra o meu segundo ponto. E aí o cara já tá aí, estamos vendo aí a defesa dele da manobra Baby Switch, né? Baby Switch. Só que aí, meu amigo, você tá fazendo uma coisa anacrônica, porque nos jogos dos anos 90, até mesmo ali os inícios do ano 2000, não existia viés ideológico. Como eu falei, naquela época só queria o quê? Puxar a espada pra duelar contra os inimigos, dragões, ou cavaleiros, ou elfos doentes, no caso se for de jogo de RPG, um Phantasy Star da vida, ou então jogar um bom jogo de luta. Mas hoje em dia, até se você jogar um jogo no estilo 64, que é tipo primeira pessoa, você vai ver a parte das histórias, é tudo lacração. É como eu falei, o povo tá saturado disso. Sem contar também que o jogo tá caro pra caramba. Num dos vídeos de Avowed comentaram o seguinte: Agenda Woke é igual a pedaço de merda. Cancelei meu Game Pass. Pera lá. Você tá me dizendo que você cancelou um serviço com um preço razoavelmente bom por conta de um detalhe opcional num jogo, sendo que tem mais de 100 jogos diferentes para serem testados disponíveis no serviço? Sim. Se ele tá pagando, ele pode. Se ele não gostou de uma coisa, ele pode. É o direito dele. Da mesma forma que também é o direito dele reclamar. Qual que é o problema de vocês? Com tanto problema rolando que realmente afeta a gente como jogador, vocês estão com foco em algo que é totalmente opcional. Gente. Não é opcional não. Desculpa, meu nobre, mas não é opcional. O que nós estamos vendo aí é essas consultorias tipo Baby Switch metendo agenda ideológica goela abaixo sem direito da pessoa dizer um ai. E quando a pessoa vai dizer um ai, corre o risco de tomar um cancelamento na internet. Prova disso, Games Edu. Me ajudem a te ajudar. Kingdom Come Deliverance 2 tá sofrendo da mesma coisa. Um relacionamento gay totalmente opcional dentro do jogo. Está sendo um dos motivos pro jogo ser cancelado. Mas jogo medieval não tem relacionamento gay, nem tinha gay nessa época. Meu amigo, o que tu quer tá morto. Pronome neutro não me afeta. É dessa forma que ele fala com o público dele, é? Poxa. Mas fere a regra gramatical. Amigão, antigamente a gente jogava com um dicionário embaixo do braço pra entender inglês. A última coisa que a gente queria saber era de regra gramatical. Isso... Ô, meu nobre, olha aí a comparação que o cara faz, gente. Eu já sei até onde ele quer chegar. Meu amigo, deixa eu falar um negócio pra você. Antigamente, meu nobre, os jogos dos anos 80, aliás, dos anos 90, né, que é a geração 16, vou dar a geração 16 bits, da quarta em diante.
os jogos da quarta geração eram em inglês. Não tinha lacração gramatical, meu nobre. Não tinha. Não tinha negócio de pronome. Anos 90. Principalmente jogos de RPG. Japonês nem se fala. A preocupação da galera era como entender um diálogo ou então entender os menus dos jogos em inglês ou japonês. E, inclusive, nos anos 90, tinha uma galerinha chamada CBT, Central Brasileira de Tradutores. Essa galera se juntou e traduziu vários jogos do Super Nintendo. Prestou um excelente serviço. Inclusive, um amigo meu, o Shadow Jake, ele também traduzia jogos e colocava ali nos emuladores. Ficava muito massa. Não é essa agenda que tem hoje não, meu amigo. Você vê até o Games Edu reclamando. O povo tá reclamando, mas é disso. Eu quero saber do jogo. Eu não quero saber de pautas ideológicas existentes no jogo. É o direito da pessoa como consumidor. Se o jogo era em japonês, então a gente ia na sorte e apertava qualquer Aí o que você tá fazendo é um anacronismo sem tamanho. botão. Sabe o que tá faltando pra vocês? Problemas da vida real. Pagar conta, lidar com aluguel, pegar transporte público, lidar... E você acha que a maioria dos jogadores hoje, vamos dizer assim, geração 90, não fazem isso? Eu sou um dos. Eu faço isso. Eu tenho uma vida real. Mas eu não deixo de jogar os meus jogos retrô por conta disso. Meu amigo, você tá querendo aí dar uma causada, mas os comentários dizem outra coisa. Lidar com pessoas chatas no dia a dia. Em outras palavras, tá faltando vocês saírem de casa. Agora, Faça o mesmo também. Saia de casa, aproveite a vida, ao invés de ficar reclamando da reclamação dos outros. sabe quem de verdade tá perigando de nem ter esses problemas que eu citei agora? Quem faz os jogos que você, meu amigo bebê chorão, tá detonando na internet sem nem ao menos ter jogado. Demissões em massa de desenvolvedores, diversos estúdios fechando, preços de jogos cada vez mais altos, jogos como serviço crescendo cada vez mais. Mas por que será? Mas por que será? Primeiro de tudo, por que estão demitindo os DAIs? Ou DAIs? Porque tá dando prejuízo. Por que o povo tá se negando aí às consultorias como a Sweet Baby? Porque a Sweet Baby tá mais preocupada em empurrar na garganta abaixo o viés ideológico e desenvolvedor de jogos, porque se não fizer isso, eles queimam o filme da desenvolvedora. Cara, se tu faz de fato um jornalismo no segmento de jogos, procura aí o assunto mais a fundo. Crunch levando funcionários a crise de ansiedade, problemas reais que afetam essas pessoas e a nós, jogadores. Mas disso ninguém quer reclamar, né? Agora, sabe o que me deixa mais puto e com raiva de tudo isso que tá acontecendo agora? É você tá assistindo e não ter se inscrito no canal. Tá vendo esse botãozinho que tá aqui? Vou pular. Viu? Lista, conteúdo especial. Pula. Mas voltando ao assunto principal. Agora, eu posso soltar e com propriedade o famoso "na minha época era melhor". Sério. Antigamente, a gente só se preocupava com uma única coisa: se divertir. Essa geração de agora tá muito mais preocupada em reclamar do que jogar. Parece que sai por aí querendo farmar likes, enquanto se acha a pessoa mais sensata e inteligente do mundo. Parece que ele falou isso aí se olhando no espelho. Eu até vou concordar que na nossa geração 90, no segmento de jogos, era boa. E sim, o povo era voltado mais pra se divertir. Sabe por quê? Porque não tinha viés ideológico nos jogos. Porque não tinha agenda ideológica nos jogos. O povo tava mais preocupado, sabe com o quê? Era jogar. Tava mais preocupado com o quê? Com a diversão. Tava mais preocupado com o quê? Com a jogabilidade. Tava preocupado com o quê? Se aquela fase era difícil ou não. Hoje em dia, o povo tá preocupado em enfiar viés garganta abaixo do consumidor. Tem que aceitar aquilo ali ou nada feito. Mas só que o povo do outro lado tá deixando de ser besta. Quando na verdade você só tá sendo um chato do caralho. A gente sabe que as redes sociais são uma grande vitrine de pessoas querendo chamar a atenção, e quanto maior o ódio, maior o engajamento. Mas a pergunta que fica é:
Você tá chamando atenção pro assunto, certo? Você realmente precisa caçar pelo em ovo por conta de algo que você não gosta? Imagina só se Da mesma forma também que você tá caçando pelo em ovo, dizendo que todo jogador, ou a maioria dos jogadores, são reclamões, são chatos, são bebê chorões, mas de fato eles são consumidores, têm o direito de reclamar, têm o direito de gostar. É o papel deles. Da mesma forma que o seu papel e o meu papel deveriam ser o quê? Informar de forma correta sobre o jogo A, sobre o jogo B, sobre os prós, sobre os contras. E não ficar reclamando do público que está reclamando dos jogos. Metal Gear Solid 2, um jogo que critica as guerras e a manipulação política, saísse nos dias de hoje. Ou então GTA 4, que fala basicamente sobre migração e patriotismo exacerbado, estivesse sendo lançado hoje em dia. Ou você não prestou atenção na história e só jogou pra atirar. Ah, mas antigamente você... De fato, a galera só joga pra atirar. De fato, a galera só joga pra poder finalizar o jogo, entender um pouco do jogo. Não estão nem um pouco, num ponto, preocupados com se aquele jogo ali de fato traz uma conotação política, a não ser que seja um jogo da Segunda Guerra Mundial, como Call of Duty, parece que é o Call of Duty da Segunda Guerra Mundial. Aí sim, tem um contexto histórico e até torna o jogo mais atrativo. Você pagava 3 por 10 e podia devolver. Hoje em dia um jogo tá custando no mínimo R$300. Eu não posso gastar assim. Sim, você não pode. Por isso existe algo chamado política de reembolso. Serviços como Epic Games e Steam deixam você jogar até 2 horas antes de poder pedir um reembolso de um jogo no prazo de até 90 dias. Como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Você já comprou um jogo da Steam? Coloca nos comentários quanto tempo você levou aí pra poder ser reembolsado. Que vamos combinar que dá pra saber se você vai ficar ou não com o jogo. Caso você tenha feito a compra de uma mídia física online, a lei de direito de arrependimento te protege, já que dentro de até 7 dias você pode devolver o produto. PlayStation e Xbox seguem um caminho parecido, porém o prazo de compras online é de 14 dias a partir da data da compra. E outra coisa, como eu falei, jogo online tá caro. Muito caro. Às vezes você compra um jogo online, o jogo é bugado. Você tem que esperar uma atualização para poder o jogo melhorar. E às vezes você tem que pagar um tanto a mais para uma atualização. Não, meu amigo, deixa eu com os meus joguinhos retrôs, bonitinhos. Já estão tudo ali, eu jogo a hora que eu quiser, que eu bem entender, tá bom demais. Pesquisa aí que vocês vão achar certinho como funciona. Ah, mas não quer comprar jogo? Bom, então testa. Tem demo, tem Game Pass, tem PlayStation Plus. Existem diversos serviços disponíveis para você poder testar um jogo e saber se ele é ou não pra você. Olha, vai, tu é esperto e eu sei que você sabia dessa. E se tudo isso não bastasse, ainda tem um outro modo de testar que muitos de nós fazíamos antigamente e eu acho que vocês sabem de qual eu tô falando. Resumo da ópera. Tire suas próprias conclusões e, pelo amor dos deuses do videogame, jogue antes de criticar algo. A vida tá muito fácil pra você, está tudo traduzido, tem jogos a rodo. Isso serve pra você também. Serve pra você também. Consulte antes de fazer qualquer tipo de matéria se referindo aos jogadores. Olhe a tendência do que eles estão procurando. Olhe os interesses dos jogadores hoje em dia. Ao invés de você tecer críticas reclamando dos jogadores, dizendo que eles são chorões, são reclamões, são chatos. Não. O público hoje em dia, principalmente os gamers atuais, essa meninada aí que gosta de jogar um jogo online da vida, está mais exigente. E, mais uma vez, está saturado de ideologia. Só quer jogar, simplesmente. Em todos os lugares, opções diversas e por aí vai. Se divirta e não seja um otário na internet, afinal, um dia você ainda vai crescer. O Voxel, Veículos Gamer, YouTubers, Podcaster, todos temos a nossa opinião, mas a sua não precisa ser necessariamente a nossa, tá? Jogos também são uma forma de arte e entretenimento que merece ser apreciada e não apedrejada. Lute por preços menores, brigue com as empresas para que mantenham empregados as pessoas que fazem a gente se divertir. E o mais importante, não seja babaca. Estamos conversados? Então agora é a hora que vocês me xingam aqui nos comentários. Aí o cara jogou contra o próprio público. Meus parabéns. Parabéns, você conseguiu aí esse feito de mandar o seu público pro ralo. Comentários. Não conhecia a Voxel, cheguei por esse vídeo, não voltarei mais. Abraço. Esse vídeo é absolutamente bizarro. A ação gera reação. Desinformação, burrice, argumentos que não são argumentos. Esse cara vive em outro planeta. Por que trancou as redes sociais? Homem corajoso?
Ontem eu não sabia quem vocês eram. Amanhã eu vou fazer de conta que é ontem. Ai, vamos lá. O cara tava querendo pedir demissão e não sabia como. Gênio. O cara passou o vídeo inteiro batendo no próprio público. O cara atacou o próprio público. Parabéns aos que contrataram esse gênio. David Jones fez a voxel de tapete esfregar os pés. Sensacional. Esse vídeo é bizarro. O cara tá no canal de review de jogos e reclamando que as pessoas usam canais de reviews para decidir se compra ou não. Hoje em dia, na internet é assim. Hoje em dia, ao invés de você pagar um Game Pass ou então um jogo na Steam, assiste um canal de review para ver se o jogo é bom ou não. Aí você pode tirar suas conclusões. Não faça perguntas, apenas consuma o produto e fique animado para o próximo produto. Quase isso. Jornalista gamer é a profissão mais inútil atualmente. Também não precisa generalizar, né, meu nobre? Só não seja um babaca. Disse o cara que passou 10 minutos sendo o maior babaca que conseguiu ser. É, meus camaradas, a Voxel conseguiu aí um feito de se queimar bonito. E mais uma vez eu falo. Gente, o povo tá cansado disso tudo. Tá cansado de viés ideológico. Tá cansado da lacração nos jogos. O povo só quer saber de jogar. O povo quer saber de divertir. Quer ter uma história legal. Se for um jogo de RPG, acompanhar essa história do início ao fim. Se for um jogo de luta, aprender novos golpes, especiais ou coisa do tipo. Isso ainda é uma coisa que une geração 80, geração 90 até a geração atual. Os jogos de videogame. E o que esse camarada fez, eu vou ser sincero, foi um desserviço. Um desserviço e, para piorar tudo, atacar o próprio público. Podendo ele ter feito um vídeo com mais calma, trazendo uma melhor explanação sobre as críticas que o povo está fazendo e entender que o povo de fato é consumidor. E não atacar os gamers atuais, chamando eles de babacas, chorões ou coisa do tipo. Isso distancia mais. Acaba distanciando. Um mercado tão bom e ao mesmo tempo estão querendo fragilizar. Já não basta Sweet Baby e outras consultorias querendo fazer isso? Mas enfim, coloquem aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você gostou, o que você vai fazer? Dá like! Se inscreva no canal e ative as notificações pra gente continuar mandando aqui na lata no canal Clayton Fiuza. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima e fui. Valeu, galera.